Olá, tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai estar assistindo mais uma aula agora sobre os seres vivos. Então, nas aulas anteriores, nós vimos algumas características, que eles possuem, e hoje a gente vai estar detalhando mais essas características e vocês vão estar acompanhando aí nos slides como todo o processo de formação de um ser vivo acontece. Então, vamos lá? Acompanhando aí no nosso slide, podem dar aí uma olhadinha. Então, seres vivos. Todo o ser vivo, ele é formado a partir de uma substância, de uma característica. Então, esse ser vivo, para ser considerado um elemento vivo, ele tem que ser formado por células. E para a gente começar a falar sobre o assunto seres vivos, eu tenho como primeiro slide para vocês a teoria celular. E o que essa teoria celular vai dizer? Que todo ser vivo, ele deve ser formado por células. Professora, o que são células então? Então elas serão a unidade básica e funcional que formará todo o ser vivo. Como é essa célula? Acompanhe aí no slide com a gente. A célula, essa aqui no cantinho, ela é formada por três partes principais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então a nossa célula animal, ela tem essa membrana, uma capa que vai proteger, o citoplasma, que é um líquido, um pouco gelatinoso, que vai conter todas as organelas, esses pontinhos pequenininhos, esses desenhos que vocês estão vendo aí, e o núcleo. Esse núcleo vai conter toda a nossa informação genética, todo o nosso DNA, que foi herdado parte do nosso pai, parte da nossa mãe e também vai ser passado aos nossos descendentes. Existem dois tipos de células principais. Eu tenho uma célula, olha aí no desenho de baixo, a célula que tem a maior parte azul. Eu tenho uma célula eucarionte, que tem o seu núcleo bem definido no meio do citoplasma, e o outro lado, a célula que está em verde, é uma célula bacteriana. Eu chamo essa célula de procarionte. Por que elas são diferentes? Vamos observar o núcleo. A célula procarionte tem o núcleo todo espalhado no citoplasma, que é essa parte amarela aí do desenho, vocês estão vendo? Então, esse núcleo está todo espalhado ali, eu não consigo identificar onde ele está exatamente. Já a célula eucarionte, que forma o nosso corpo, não, ela tem um núcleo bem definido no centro do citoplasma. Vocês estão vendo aí que ele está até destacado em vermelho, com os cromossomos dentro. Então, todo o nosso corpo humano é formado por células e cada sistema, cada estrutura do nosso corpo tem a sua célula particular. No desenho do lado vocês vão ver células do sangue, células do cérebro, células dos músculos. Então, cada tecido do meu corpo vai ter a sua célula específica para executar a função, sendo que todas essas células têm as partes principais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Entendido? Vamos aí para o nosso próximo slide. Na sequência, eu tenho a célula vegetal. A célula vegetal ela é um pouquinho diferente da célula animal, como vocês estão vendo aí já no desenho, porque ela tem uma estrutura a mais, uma estrutura diferenciada, que é a parede celular. Vocês estão vendo aí ao redor, verde. E também tem lá no interior dessa célula umas bolinhas verdes também, que são chamadas de cloroplasto. Por que a célula vegetal é tão diferente assim da célula animal? Porque ela faz algo surpreendente, que vai atingir até a nossa vida, é a fotossíntese. No processo de fotossíntese, a célula vegetal retira do ambiente água, sais minerais, gás carbônico e passa por um processo de transformação durante o período do dia, onde esses elementos irão se transformar em oxigênio e glicose. A glicose é o alimento do próprio vegetal e o oxigênio vai ser liberado para o ambiente para a gente poder estar respirando. Então essa célula tem essa característica diferenciada. Eu coloquei para vocês aí no quadrinho do lado diferenças entre a célula animal e vegetal. Célula animal sem parede celular, citoplasma sem cloroplasto, formato arredondado. Célula vegetal com parede celular, citoplasma com cloroplasto, porque é lá que vai acontecer a fotossíntese, e formato retangular, tá? Então, atenção aí a essas características. Seguindo aí o nosso slide, falando agora sobre os seres vivos, que são formados por uma célula ou por várias delas. Então, o ser vivo formado por uma célula, ele vai ser chamado de unicelular. E o ser vivo formado por mais células, duas ou várias, trilhões, enfim, vai ser chamado de pluricelular. Então, eu tenho diversas formas de célula
que representam diversas formas de vida. Na sequência aí pra gente, toda a estrutura do organismo e qualquer vai começar com a formação de uma célula. Mas o que é que vai formar essa célula então, professora? Aí lá no início eu tenho um passo a passo aí para vocês. Então toda a estrutura começa a ser formada por um átomo, o átomo forma molécula, conjunto de moléculas vai formar organismos ou orgânulos, organismos é mais fácil de lembrar. Esses organismos vão formar a célula e a partir da formação da célula eu tenho formação de tecidos, formação dos órgãos, formação dos sistemas, formação de organismos vivos. E a esse conjunto de organismos vivos eu tenho populações, comunidades e ecossistemas. Tudo isso irá habitar o planeta Terra, ok? Então essa é a sequência aí de organização dos níveis de vida. Na sequência, esses organismos vivos, eles têm um ciclo, eles se desenvolvem obedecendo a regras de vida, né, que são os ciclos da vida. Então, todo ser vivo que a gente conhece, ele tem um período de desenvolvimento, um período de maturidade e um período de envelhecimento. Então, vocês vão acompanhar aí no slide a sequência desse ciclo de vida. Então, todos os seres vivos, sendo eles animais ou plantas, nascem, crescem durante esse período, se alimentam, reproduzem e envelhecem e morrem. Então, a gente tem aí essa sequência. Isso vai acontecer tanto para animais quanto para vegetais, ok? Ciclo de vida aí se encerrando. Para o ciclo de vida acontecer, é necessário que ocorra uma reprodução. E o que vai ser essa reprodução? A reprodução é quando as características individuais de cada um podem ser passadas aos seus descendentes. É uma forma também de cada ser vivo permitir que a sua espécie se perpetue, continue existindo no planeta Terra. Então, eu tenho a reprodução assexuada e reprodução sexuada, mas isso aí é um tema para as nossas próximas aulas só sobre reprodução, ok? Na sequência de vídeos, eu tenho a nutrição desses seres vivos. Essa nutrição, ela vai ser extremamente necessária para que esse ser vivo continue se mantendo no planeta, continue se mantendo como organismo vivo. Essa nutrição vai acontecer de duas formas. Eu tenho o ser vivo que pode ser autótrofo, produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, se eu estou falando de autótrofo, eu estou falando de plantas, porque são elas que fazem a fotossíntese. Plantas e algumas algas também, né, os protistas. E os heterótrofos. Os heterótrofos são aqueles que não fazem a fotossíntese, eles precisam buscar o seu alimento de outra forma, ou através da caça, ou através da decomposição de outros organismos vivos. Então, dentro desses heterótrofos, olha aí a escala que está subindo, eu tenho saprófitos, que são aqueles decompositores, que são seres vivos que vão buscar o seu alimento a partir da decomposição de outros produtos, sejam frutas, plantas ou até mesmo corpos. Temos aí os onívoros, que vão se alimentar de vegetais, frutas e também alguns tipos de carne, né? Eles vão comer os dois tipos de alimentos aí. Temos os carnívoros, que se alimentam exclusivamente de carne, e temos os herbívoros, que se alimentam exclusivamente de vegetais, ok? Na nossa sequência de slides, acompanhando aí, todo ser vivo também, gente, ele vai ter essas duas características, sensibilidade ou irritabilidade. O que é isso? Irritabilidade ou sensibilidade? São as reações que os seres vivos vão ter às atitudes externas do ambiente. Então, dependendo da minha capacidade, né, dependendo dessa capacidade que o ser vivo vai atingir, ele vai reagir a estímulos externos. Então, essa reação pode ser dor, frio, calor, proteção, né? Esse ser vivo pode se sentir ameaçado e se proteger. Então, todo ser vivo ele vai reagir aos estímulos externos. É uma característica que cada um dos seres vivos também vai possuir, ok? Então, na nossa sequência de slides, eu coloquei para vocês o tema e o capítulo do livro que a gente vai estar vendo e também as páginas dos exercícios que vocês vão estar fazendo. Sempre lembrem de estar colocando suas dúvidas lá na plataforma, que com o passar dos dias, nos nossos dias de aula, eu vou estar respondendo aí para vocês, ok? Muito obrigada, até a próxima aula.